A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como OCDE, acabou de divulgar um relatório ontem que expõe uma contradição gigante na economia mundial. O desemprego está em 4,9%, quase o menor nível já registrado na história dos países mais ricos do planeta. Olhando assim parece perfeito, só que o mesmo relatório revela algo que ninguém está te contando. Em um terço dos países, o salário real das pessoas continua mais baixo do que estava em 2021. E pior, a organização já avisou que um choque no preço da energia deve pressionar ainda mais nos próximos meses. Ou seja, você pode sair empregado, cheio de vaga no mercado ao seu redor e ainda assim ficando mais pobre a cada mês que passa. Eu vou te mostrar então exatamente os números disso e o que isso muda na prática para você. Bom, começando aqui, vamos direto aos números, porque eles contam uma história real, não um conto de fadas que a mídia nos conta para tampar o sol com a peneira. Segundo o relatório Perspectivas do Emprego 2026, divulgado pela OCDE nesta terça-feira, o crescimento dos salários reais foi positivo em quase todos os países membros do primeiro trimestre de 2026. Até aqui parece bom, mas o crescimento médio foi de 2,2%, abaixo dos 2,7% registrados no mesmo período do ano anterior. Ou seja, os salários estão crescendo, só que cada vez mais devagar. E enquanto isso, o emprego total nos países da OCDE bateu um nível recorde, com previsão de continuar crescendo nesse ano e no próximo. O secretário-geral da organização, Matthias Cormann, foi direto. A taxa de desemprego está em 4,9%, próximo da mínima histórica de 4,8%, registrada em junho de 2023. Só que essa boa notícia do emprego não está se traduzindo em melhora real no bolso das pessoas. E é exatamente isso que eu vou abordar com você agora. Então vem comigo. O paradoxo dos números. Deixa eu te mostrar um exemplo concreto. Porque números soltos às vezes não dizem muita coisa. Olha só, a Espanha é um caso emblemático nesse relatório. O desemprego espanhol caiu para 10,3% em maio de 2026, a menor taxa em anos, segundo a OCDE. Só que no mesmo período, os salários reais dos espanhóis ainda estão 2% mais baixos do que estavam no primeiro trimestre de 2021. Isso mesmo, mais gente empregada, mercado de trabalho mais forte e o poder de compra do trabalhador ainda não recuperou o que perdeu há 5 anos. A própria OCDE afirma no relatório que em quase um terço dos seus países membros, os salários reais continuam abaixo dos níveis observados no início de 2021, ou seja, antes da onda inflacionária pós-pandemia. Isso significa que essa não é uma exceção, é um padrão que está se repetindo em várias economias ao mesmo tempo. Agora vamos então à parte que interessa. O que está causando isso? Por que isso está acontecendo? Bom, o relatório aponta pelo menos 3 causas centrais. Vamos por partes. A primeira causa, o choque energético de 2026. A OCDE afirma, de forma direta, que a alta recente no preço da energia deve exercer pressão adicional sobre salários nos próximos meses. Isso acontece porque, quando a energia sobe, o custo de produção das empresas sobe também. Isso geralmente se traduz em menos espaço para reajustar salários, ou seja, os preços mais altos que consomem o próprio aumento que o trabalhador recebe. Segunda causa, qualidade do emprego criado. No Brasil, por exemplo, especialistas apontam que grande parte das vagas geradas recentemente está concentrada em empregos de baixa qualificação e muitas vezes informais. Um deputado brasileiro chegou a resumir isso de forma direta em uma sessão legislativa recente. Temos empregos demais e salário de menos. Terceira causa, política monetária e fiscal. No Brasil, a taxa Selic de 14,25% tem sido apontada como um freio direto no crescimento real dos salários, porque juros altos desestimulam a expansão das empresas e limitam reajustes. Além disso, o arcabouço fiscal brasileiro impõe um teto de 2,5% de ganho real acima da inflação para o salário mínimo. Isso significa que mesmo quando o país cresce mais que isso, existe um limite legal que impede o salário de acompanhar esse ritmo. Então, pessoal, nós temos 3 causas diferentes, um resultado parecido, emprego crescendo mais rápido que o salário real. Existe ainda um detalhe importante que a OCDE não coloca em número direto, mas que faz toda a diferença na prática. A inflação não afeta todo mundo igual. Serviços essenciais, energia, alimentação, transporte, plano de saúde costumam subir de preço mais rápido do que a média geral da inflação. E são exatamente esses itens que pesam mais no orçamento de quem ganha menos. Um levantamento recente mostrou, por exemplo, que o salário mínimo brasileiro cobre hoje menos de 1/4 do valor considerado necessário para sustentar uma vida digna com todos os gastos básicos.
Isso ajuda a entender por que, mesmo com renda média subindo no país, boa parte da população não sente essa melhoria no dia a dia. A renda sobe no cálculo geral, mas ela não sobe igual para todo mundo. E olha só, agora eu quero te mostrar algo que passa batido na maioria das análises sobre esse tema. Enquanto o salário sobe devagar, existe um outro tipo de renda que sobe muito mais rápido. A renda que vem de patrimônio, é isso mesmo, meus amigos. De ativos, de dinheiro que já trabalha por conta própria. Quem depende só do contra-cheque está competindo contra uma inflação que consome esse salário mês a mês. Mas quem tem parte da renda vindo de investimentos, aluguel ou negócio próprio, sente esse mesmo choque de forma muito mais leve. Isso não é coincidência, é estrutura. O sistema econômico hoje remunera capital mais rápido do que remunera trabalho. E é por isso que duas pessoas podem ter o mesmo salário nominal, mas viver realidades completamente diferentes, porque uma delas construiu uma segunda fonte de renda e a outra não. E aqui está o ponto que eu quero deixar bem claro. Essa não é uma fatalidade, é uma posição que pode ser mudada. Toda vez que você direciona uma parte do seu dinheiro para algo que gera retorno, em vez de deixar 100% da sua renda depender só do seu salário, você está literalmente saindo do lado que perde nessa equação e entrando no lado que se beneficia dela. Isso não muda da noite para o dia. Mas olha só, cada mês que você adia essa decisão é um mês em que a inflação, o choque energético e a estagnação salarial continuam trabalhando contra você e não a favor. A pergunta não é se a realidade econômica vai mudar. A pergunta é de que lado dela você vai estar. Construindo sua vida financeira daqui pra frente? Eu espero que sim. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele seu likezão maroto para estar fortalecendo o canal. Se inscreve aí e até o próximo vídeo. Fui!